Olá pessoal, hoje eu quero ler aqui um texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Então, esse texto é importante para o que eu vou dizer aqui hoje. Preste atenção nesse texto porque ele vai falar muito claramente sobre algo que está acontecendo hoje, no século 21. Embora ele tenha sido escrito lá no primeiro século da era cristã. Então está escrito assim, ó. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, tudo o que eu li aqui, infelizmente, está acontecendo hoje no século XXI. É uma realidade, é um fato que dá para se perceber e se notar claramente. E diante de tal constatação, ninguém em tempo algum pode ser cúmplice ou conivente disso. Ninguém pode participar disso. Ninguém pode apoiar, dizer amém, concordar. Não. Ninguém pode fazer isso em tempo algum, porque isso é errado. Ensinar outra doutrina totalmente oposta e diferente daquela que o Senhor Jesus ensinou é errado. E, pior ainda, não concordar com as sãs palavras do Senhor Jesus é algo pervertido. Quem faz isso está com a mente pervertida. Está concordando com palavras erradas. Então, essas palavras erradas, que não concordam com essas palavras do Senhor Jesus, é algo que infelizmente hoje está presente em todas as denominações e muitas pessoas que estão nessas denominações concordam com isso. Aplaudem, consentem com isso. São induzidos ao erro por causa disso. Estão se desviando da verdade por causa disso. E isso representa um perigo gravíssimo, espiritualmente falando. Porque quando a pessoa se desvia daquilo que um dia o Senhor Jesus falou com suas próprias palavras, que na verdade são espírito, são vida, são palavras importantes, sérias, palavras que têm uma utilidade na vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Porque é por meio dessas palavras que a pessoa, praticando elas, vai conseguir se manter aprovado. Vai conseguir viver a sua carreira em Cristo para chegar no final aprovado. A prática constante dessas palavras aperfeiçoam, tira a cegueira espiritual, a cegueira de entendimento, leva a pessoa a ser guiada pelo Espírito da verdade. Então, isso é importante demais, é um fundamento do qual a pessoa não pode deixar, ou não pode se deixar cair disso aí, dessa firmeza. Ele tem que estar firme em Cristo, firme nas palavras que o Senhor Jesus falou, firme nesse fundamento que é Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado e consolidado vai crescer como um santuário dedicado ao Senhor. Esse tem que ser o objetivo da igreja hoje, entender isso hoje. Esse entendimento tem que ser algo que leve a pessoa a ser esclarecida. E quando a pessoa é esclarecida, ela não se desvia da verdade. Pelo contrário, ela se apega a ela com mais firmeza ainda. Com perseverança, com fé. É assim que tem que ser a vida de todo aquele que está em Cristo, de forma consciente, sincera, verdadeira.
Então, dá para se perceber claramente isso hoje, que muitas pessoas hoje ensinam outra doutrina e já não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus. Baseado nisso, eu formulei aqui algumas 15 perguntas. 15 perguntas que têm a ver com aquilo que o Senhor Jesus falou, que já está nas Escrituras. No Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, enfim. Ali estão as sãs palavras do Senhor Jesus. A sã doutrina dele está presente ali. E nós devemos concordar com a sã doutrina do Senhor Jesus. E concordar, é claro, com as suas sãs palavras. Mas hoje existem muitos, como o texto diz aqui, que ensinam outra doutrina e já não concordam com essas palavras do Senhor Jesus. Isso está acontecendo no século XXI. Então, é preciso resgatar as palavras do Senhor Jesus, a sã doutrina dele. É preciso que a doutrina do Senhor Jesus, que ele ensinou, e as sãs palavras dele estejam na sua vida e na minha vida, agindo poderosamente, dando bom resultado na igreja de um modo geral. Então, isso é algo decisivo, é importante, é útil. Então, eu formulei aqui 15 perguntas baseadas naquilo que o Senhor Jesus ensinou e naquilo que ele próprio disse. E eu vou ler aqui essas 15 perguntas e eu espero que você responda cada uma delas para ver se você hoje é um daqueles que ensinam outra doutrina e não concorda com essas palavras do Senhor Jesus, ou para ver se você é aquele que permanece na doutrina ensinada por Jesus e concorda com essas palavras dele. Então, preste atenção nessas perguntas aqui que eu vou ler agora. Então, a primeira pergunta é assim, ó. Quem foi que disse: vós, porém, não sereis chamados mestres? A segunda pergunta é: quem foi que disse: tudo o que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus? A terceira pergunta é: quem foi que disse: porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo? O maior escândalo hoje é ensinar outra doutrina e não concordar com as sãs palavras do Senhor Jesus. Essa aqui foi a primeira, segunda, terceira. Agora a quarta aqui. A quarta pergunta. Quem foi que disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia? A quinta pergunta. Quem foi que disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo? A sexta pergunta. Quem foi que disse: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração? A sétima pergunta. Quem foi que disse: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo? A oitava pergunta. Quem foi que disse: tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros? A oitava pergunta. Quem foi que disse: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu? A nona pergunta. Quem foi que disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado? A décima pergunta é: quem foi que disse: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos? Então, é preciso permanecer na palavra do Senhor Jesus para ser discípulo dele. Isso significa o quê? Que você não pode ensinar outra doutrina e você não pode ser aquele que não concorda com essas palavras do Senhor Jesus.
Se você ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do Senhor Jesus, você não é discípulo dele em tempo algum. Essa é a realidade. A próxima pergunta aqui é: quem foi que disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade? Então, quem é guiado pelo Espírito da verdade, essa pessoa não vai ensinar outra doutrina. E nunca vai não concordar com essas palavras do Senhor Jesus. Pelo contrário, vai concordar com elas. Vai ensinar a doutrina que o Senhor Jesus ensinou, pura e simples e genuína. E agora eu vou ler aqui a próxima pergunta. Quem foi que disse, nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo? Então, um só é nosso pastor, o Cristo. A palavra guia significa pastor. O tradutor aqui colocou guia, mas a palavra guia significa pastor. Então ele diz aqui, ó. Quem foi que disse? Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Então, nenhuma pessoa entre nós pode ser chamada de pastor ou guia, porque um só é nosso pastor, o Cristo. Ele é o bom pastor, o único. E o único para sempre. Essa é a verdade. Agora a próxima pergunta aqui é: quem foi que disse, vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando? Então, tudo o que o Senhor Jesus quer que nós façamos está na doutrina dele. E tudo o que ele quer que nós façamos, ele já falou com suas próprias palavras. Então, quem ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do Senhor Jesus, essa pessoa não está fazendo o que o Senhor Jesus manda. Está fazendo algo errado. Algo que o Senhor Jesus não aprova nem concorda. Essa é a dura realidade, pessoal, que infelizmente muitas pessoas hoje entre nós estão nessa condição. Principalmente pastores, bispos e apóstolos. E a última pergunta aqui é: quem foi que disse, sem mim nada podeis fazer? Então, essas foram as 15 perguntas que eu elaborei aqui com respeito a tudo aquilo que o Senhor Jesus falou. Ou seja, essas perguntas estão de acordo com essas palavras do Senhor Jesus. São perguntas sérias, importantes. Tem que ser respondidas. Cada uma dessas 15 perguntas tem que ser respondidas satisfatoriamente. O Senhor Jesus quer ouvir a resposta de você e de mim para cada uma dessas perguntas hoje. Ele quer ouvir, para que ele possa saber quem é quem. Quem está com ele, quem ensina a sua doutrina e concorda com suas santas palavras, e quem é que ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do Senhor Jesus. Então, isso é sério demais, pessoal. Não é brincadeira. A vida em Cristo não é brincadeira. A vida em Cristo não pode ser baseada em engano, em dolo, deliberado com o objetivo de induzir pessoas ao erro, como muitos estão fazendo hoje. Porque quem ensina outra doutrina está induzindo pessoas ao erro. E quem não concorda com essas palavras do Senhor Jesus também está induzindo as pessoas ao erro. Essa é a verdade. Então, é contra esse tipo de coisa que nós devemos combater essas coisas. Devemos combater todos aqueles que ensinam outra doutrina e que não concordam mais com essas palavras do Senhor Jesus. Devemos combater todos eles. Não importa se é pastor, bispo ou apóstolo, ou se é você ou eu, é preciso ter um combate, é preciso combater isso de forma eficiente, com responsabilidade, com eficiência, para que isso não possa mais acontecer em tempo algum. Então, fica aqui essa mensagem de hoje, para você pensar, para você refletir sobre essa questão, sobre essas 15 perguntas que eu li aqui, e sobre o texto que eu li
Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Então, você tem que entender isso hoje. Isso é importante e sério. Esse assunto é importante e sério. E não pode ficar mais como está. Se continuar como está, a tendência disso é piorar cada vez mais. E a igreja do Senhor Jesus não pode piorar. Ela tem que ser aperfeiçoada dia após dia. Ela tem que viver crescendo de glória em glória cada vez mais. Então, isso é importante. Uma igreja saudável em Cristo Jesus tem que viver de acordo com a sua doutrina dele e de acordo com as suas sãs palavras em todo o tempo. É isso que tem que acontecer. Então eu espero que a igreja entenda isso hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.